Os únicos 3 Jaguars que você deveria comprar em 2026 são divertidos de dirigir e não devem custar caro na oficina. Nem todos os Jaguars são iguais. Carros negligenciados, maltratados e os modelos errados podem complicar suas finanças. Por isso, vou apresentar 3 dos únicos Jaguars que eu recomendaria em 2026. Vamos começar. A vida é curta demais para dirigir carros sem graça. O primeiro é o que muitos chamariam de um carro razoavelmente confiável. Lembre-se, você precisa garantir que está comprando de um revendedor confiável ou de alguém que tenha todo o histórico de manutenção e que realmente cuidou do carro com carinho, porque um carro usado, maltratado e negligenciado vai te dar dor de cabeça e custar dinheiro. Então é melhor ficar longe desses. O X-Horta de 2014 a 2019, esses são carros incríveis. Eles transmitem luxo, eles têm tudo o que um Jaguar deveria ter. Surpreendentemente, os índices de confiabilidade são semelhantes aos de Audi, Mercedes, Maserati e Alfa Romeo, e são maravilhosos de dirigir. Eles usam a transmissão automática ZF de 8 marchas, considerada uma das melhores do setor e presente em carros de marcas como BMW e Ram. Além disso, praticamente todas as outras marcas europeias estão começando a equipar seus carros com a transmissão automática ZF de 8 marchas. Elas conseguem prever as intenções do motorista e são confiáveis. Conseguem suportar uma grande quantidade de torque. Mas o XJ tem alguns motores que são recomendados. O motor V6 superalimentado de 3 litros. Lembre-se, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Carros modernos com motores turbo de 2 litros e esses híbridos pequenos de 4 cilindros, quem quer isso? As pessoas que compram Jaguars apreciam os motores antigos, barulhentos, agressivos, roncadores, que realmente têm um pouco de personalidade. E o motor V6 superalimentado de 3 litros é exatamente esse motor. Mas eu, pessoalmente, recomendo ir direto para o V8 superalimentado de 5 litros, já que o V6 é literalmente um V8 com 2 cilindros a menos. É o mesmo bloco, só que com 2 cilindros a menos. É um motor incomum, mas ambos são confiáveis. Com o câmbio ZF de 8 marchas, são duráveis. Tenha certeza de ter todo o histórico e registros de manutenção para provar que este é um carro confiável. Pelo preço de um Toyota Camry moderno ou até mesmo de um Honda Accord atual, na faixa de 22 a 45 mil, você pode comprar um belo modelo 2015, 2016 ou 2017 desse lindo XJ, carro maravilhoso. É impressionante o quanto de carro você compra por esse valor, mas um dos 3 problemas comuns é o sistema de arrefecimento. Muitos desses carros da Jaguar, inclusive o F-Type, nos fóruns comentam sobre o famoso tubo em X, que costuma rachar nas emendas e vazar. Problemas no sistema de arrefecimento são comuns e você terá que lidar com eles. Prepare-se para gastar de $1.000 a até $3.000 para resolver. Antecipe-se. Há peças de alumínio para atualizar essas áreas problemáticas, então não é um grande problema. Apenas resolva esses desafios. Sistemas de infoentretenimento problemáticos são comuns na linha Jaguar e este não foge à regra. Supere isso. Talvez você compre um Tom ou apenas use seu celular e siga em frente. Funciona às vezes, mas sinceramente não é algo de que eu me orgulhe muito. Suspensão a ar, outro ponto de preocupação, mas isso afeta muitas marcas de BMW a Jaguar, Land Rover e por aí vai. De $1.500 a $3.500 por roda em qualquer um desses veículos se a suspensão a ar der problema. Falamos de bolsas de ar, compressores, sensores de nível e muita tecnologia. Isso proporciona uma altura de rodagem incrível. Ele te proporciona o conforto que você espera de um Jaguar moderno, mas isso tem um preço. Se houver uma certa inclinação em um dos cantos e você perceber que o veículo está um pouco baixo de manhã, isso é um sinal de que você pode estar com um problema na suspensão a ar. Certifique-se de ter um pouco do histórico de manutenção se você estiver comprando um desses carros usados para entender onde estão esses problemas e o que o dono anterior fez de manutenção, porque esses sistemas de suspensão a ar podem sair caros. No meu antigo X5 NMI 35D, estouramos a suspensão a ar algumas vezes e comprei bolsas de reposição no mercado paralelo. Eu mesmo fiz a adaptação algumas vezes e depois simplesmente cansei disso porque aconteceu de novo ao comprar um conjunto usado de bolsas de reposição. Então eu simplesmente larguei mão. Adaptei para suspensão por molas e tudo se resolveu, mas os Jaguars ainda ficam caros. E desde que você esteja ciente disso e saiba com o que está lidando, o resto do carro, na verdade, é bem durável. E eles classificaram com uma pontuação de confiabilidade de 95%, com apenas 14% de probabilidade de falha grave. E, geralmente, a maioria dos problemas e falhas que você encontra em muitos desses carros está mais relacionada à parte eletrônica, com alguns desses bugs nos sistemas elétricos, luzes e alguns problemas estranhos no sistema Start-Stop que eu também tive no meu.
Fora isso, não é algo mecânico. As transmissões são sólidas, diferenciais confiáveis, troque os fluidos regularmente e os motores são bem robustos. Conserte o tubo em ISBIS e resolva alguns desses problemas do sistema de arrefecimento. E esse carro fica praticamente inquebrável. E o próximo modelo é um dos meus favoritos. É o XF. Isso mesmo. É o sedã. Ele é um pouco maior. O XE eu já fiz uma avaliação. O XF é um pouco mais sofisticado, mais luxuoso. Muitos consideram o X250 facelift ou o início do X260 como alguns dos sedãs mais confiáveis, robustos e com a melhor dirigibilidade para entusiastas disponíveis no mercado. Embora ele não tenha necessariamente o brilho do XJ ou até mesmo do XJL, na verdade ele tem um apelo mais esportivo e atrai um tipo diferente de público, aqueles que gostam de dirigir seus carros em vez de apenas serem passageiros. Os modelos de 2009 a 2012 são considerados máquinas simples e mais robustas. Já os de 2017 a 2020 são mais refinados, mais atualizados. Eles são tecnologicamente mais avançados e transmitem melhor o que se espera de um Jaguar. As transmissões são bem resistentes. As primeiras automáticas de 6 marchas, mas ainda melhores, as automáticas ZF de 8 marchas mais recentes, são realmente verdadeiros achados. Eu, pessoalmente, escolheria o chassi mais novo. Assim, você garante o câmbio melhor. Eu digo não aos motores Ingenium 2 litros. Os motores a diesel tiveram vários problemas, como correntes de comando defeituosas. Houve recall porque os parafusos do eixo de transmissão eram curtos em alguns modelos com esses motores. Evite os motores 2 litros. Pessoalmente, eu diria que isso não representa muito bem a Jaguar. O motor V6 sobrealimentado de 6 cilindros e o V8 sobrealimentado de 5 litros são definitivamente os que você quer. Confie em mim, eu tive o V8 de 5 litros e ele grita uiva e faz alguns dos melhores sons da indústria. Agora vemos muitos carros modernos com motores pequenos, silenciosos ou barulhentos, de 2 litros ou híbridos, todos unindo e assobiando na estrada. Esses motores são realmente uma joia de antigamente e vão fazer muita falta para nós. Esses variam de 10 mil a 30 mil dólares. A boa diferença, mas escolha os modelos mais novos para conseguir um câmbio melhor. Você obtém conjuntos de transmissão mais confiáveis e um histórico menos problemático, resultando em um carro mais confiável, que eu mesmo teria. Ao comprar um diesel, o filtro de partículas, DPF, era um problema caro. De 1.500 dólares a 3.000 dólares, mas isso não é exclusivo da Jaguar. Qualquer carro europeu a diesel terá problemas com o filtro de partículas DPF. Este aqui não é diferente. Problemas no sistema de infoentretenimento custam de 300 a 1.500 dólares. Eu mesmo tive alguns desses problemas com um cartão chip. Você vai lidar com esse problema várias vezes, mas não é grave e dificilmente vai te deixar parado na estrada. Outro problema comum, que pode ser caro em alguns desses veículos, são os compressores mecânicos. Tanto os de 3 quanto os de 5 litros podem apresentar defeitos. O snorkel, onde ele se afunila, tem uma mola ali dentro, eles começam a vibrar, fazem um pouco de barulho e é um pouco trabalhoso consertar isso. Isso pode acabar ficando caro. Qualquer coisa com supercharger ou turbo, a indução forçada significa que você vai gastar um pouco mais de dinheiro. Isso realmente adiciona calor extra. E claro, além disso, você tem que lidar com os canos e alguns problemas do sistema de refrigeração, que são coisas com as quais você vai ter que lidar. Os reparos no compressor mecânico variam de 100 a 3.500 dólares conforme a gravidade. Por isso, é fundamental escolher um carro que não tenha sido negligenciado ou maltratado. Se ele já teve esse problema, que tenha sido resolvido pela oficina certa, de acordo com a Car Parts, você ainda pode esperar gastar em média mais de 1.000 dólares por ano só com reparos inesperados. Sabe, mesmo quando eu tinha meu Jag F-Type, eu gastava 1.000, 1.500, quase 2.000 dólares todo ano só com manutenção, só para manter a rotina de manutenção em dia. Agora, isso pode ser um pouco diferente. Muitos preferem fazer o serviço sozinhos à medida que os carros envelhecem, mas lembre-se, bons registros são essenciais. Então, se você pretende vender seu carro futuramente, o serviço feito na concessionária faz muita diferença na hora de vender seu veículo. Porque muita gente confia mais na rede de concessionárias do que em alguém que faz tudo por conta própria. E certifique-se de cuidar de qualquer pane inesperada. A revista What Car afirma que os modelos mais recentes têm confiabilidade de até 94,7%, mostrando que são tão confiáveis quanto seus concorrentes. Agora, o terceiro, que não pode deixar de ser mencionado, é o F-Type R, ou até mesmo o F-Type em geral, seja o S ou o R. Alguns modelos S ou alguns dos primeiros modelos V6 realmente vinham com câmbio manual. Eu, pessoalmente, recomendaria evitar essa opção.
Gosto de trocar marchas manualmente, mas não acho o sistema mais robusto. A transmissão automática ZF de 8 marchas é claramente a melhor. Também me perguntaram se eu escolheria o motor 4 cilindros turbo nesses carros. Não. No F-Type, evite qualquer motor Ingenium. Eles não são suaves, refinados ou tão confiáveis. Fique com o V6 superalimentado de 3 litros e ainda melhor, escolha o V8 superalimentado de 5 litros, tanto no F-Type R quanto no FVR. Eu também tive um grande amigo que sinceramente tinha o Project 7, que é quase outro nível de colecionabilidade. Então qualquer um dos V8 superalimentados tem uma trilha sonora que é absolutamente devastadora para os seus tímpanos, devastadora para qualquer um dirigindo algo inferior, e é surpreendentemente rápido. Especialmente quando equipado com o mais recente F-Type RS, que vinha com tração nas 4 rodas e 550 cavalos de potência, aceleração absolutamente brutal e devastadora, e vai surpreender até mesmo os entusiastas de direção mais apaixonados. Em 2026, já começo a ver esses preços subirem novamente. Eles variam de 5 a cerca de 70 mil dólares, chegando até um modelo de 2019. Na minha opinião pessoal, não vá além disso porque eles perderam o ronco instalado do escapamento. Sinceramente, se você comprou um carro como o meu de 2017 ou 2018, ele já tinha tração nas 4 rodas e escapamento com som incrível. Depois disso, tiraram o som do escapamento. O estalo, pipoco e ronco sumiram. E os carros restilizados, sabe, dos anos modelo 2021 e 2022, não tinham o mesmo apelo no acabamento da dianteira, não tinham o mesmo nível de agressividade. Tinha 575 cavalos, praticamente o mesmo conjunto mecânico, porém ficou mais silencioso e um pouco mais refinado. É por isso que eu sugiro escolher até inclusive 2019... Problemas no arrefecimento de novo, de 1.500 a 2.000 dólares. Já mencionei o encaixe de plástico. Para o tubo em Imlato, resolva isso e troque logo por uma peça atualizada. Problemas no Supercharger variam de 2.000 a 3.500 dólares. Se houver problema na mola ou falha no Supercharger, ele também precisa de troca de fluido de tempos em tempos. Siga o regime e faça a manutenção para ficar tranquilo. O escapamento ativo também era uma possível falha nesses casos. De 800 a 2.000 dólares. Existem válvulas no sistema de escapamento que abrem em certas situações quando você coloca no modo de ataque máximo. Elas abrem as válvulas. O ronco na partida a frio ficava mais alto. Era absolutamente incrível. Mas essas válvulas acabam sofrendo corrosão. Elas enferrujam e depois travam. Então esses são pontos potenciais de falha. Além disso, no diferencial traseiro. Claro, ele é eletrônico. Se eles forem usados e abusados em excesso, isso pode levar a uma falha prematura. De 2 a 4 mil dólares para corrigir alguns problemas do diferencial traseiro. Trocar o fluido era essencial, assim como manter limpa uma pequena válvula de ventilação no topo. Se ela entupir, o diferencial superaquece e pode falhar antes do tempo. Faça a manutenção correta no diferencial traseiro para ficar tranquilo. Não podemos esquecer que eram de injeção direta e problemas com alguns injetores não são incomuns. Houve problemas em alguns casos com os injetores ou as bombas de combustível que acabam ficando um pouco caros. Estamos falando de reparos na casa dos milhares de dólares, mas essa não é uma falha incomum. Você vê isso em BMWs, Audis e Mercedes. É um fator comum em qualquer um desses motores modernos com sistemas de injeção direta. O acúmulo de carbono e os reparos caros vêm depois. Pela minha experiência, acredito que o F-Type R é o melhor esportivo da categoria. Eu prefiro ele. Ele tem um apelo mais bruto do que os Mercedes-Benz, seja da série GT ou GTR. Este aqui realmente soa mais agressivo e parece mais agressivo. Além disso, carros lindos como o Lexus LC500 são maravilhosos e sem dúvida mais confiáveis, mas eles não têm o drama que este carro tem. Este carro está em uma categoria única. Muitos até o preferem a um 911 básico. Ele é mais rápido, furioso, agressivo e tem natureza bem mais animalesca. Ele não usa turbocompressores no escape, pois são compressores mecânicos que comprimem o ar na admissão. Isso mantém todos os sons incríveis do escapamento. O ronco do escapamento é música para quem gosta de carros. Amo meu F-Type R e só vendi o F-Type para liberar espaço na garagem para outro brinquedo. Então, em geral, se eu puder recomendar, procure um Jaguar que tenha um bom histórico de manutenção, poucos donos, reserve pelo menos 2 a 3 mil dólares por ano para manutenção anual ou imprevistos. Fique com algo geralmente de 2014 para frente. Opte apenas pelos motores V6 ou V8 com compressor mecânico. Tente também ficar com as transmissões automáticas ZF de 8 marchas. E acima de tudo, evite carros negligenciados, maltratados e com históricos duvidosos ou
ou sem histórico algum, esses são carros dos quais você deve fugir, pois provavelmente terá custos de manutenção altos. Se você acertar tudo, terá uma das melhores experiências ao volante, num dos carros mais luxuosos de quando a Jaguar realmente fazia carros legais. Não essas bobagens eletrificadas dos dias de hoje, nem essas mudanças modernas de marca, mas de uma época e de um lugar em que pessoas como Ian Callum davam seu aval a esses carros, e esses carros eram realmente uma joia e um veículo que valia a pena ter. Se você está curioso sobre por que Jaguars usados são tão baratos, vou te explicar agora. E se estiver pensando em outro carro como um BMW usado, ótima concorrência, não faz mal. Espero ver todos em breve. Tenham um ótimo dia. Até logo. Tchau.